Eu sou o pastor Philip, muito bom conhecer vocês. Nós hoje a primeira palestra que vai ser hoje vai ser do presidente da ARC e fundador da ARC Global. Greg Surratt é pastor fundador da Seacoast Church, uma das grandes igrejas, conhecida como uma das igrejas que inventou, ou que o iniciador do movimento de multicampus lá nos Estados Unidos. Ele que fundou a ARC junto com Billy Hornsby. Então ele vai contar a história, essa história vai ser tremendo. Grande amigo também meu. Quero chamar aqui meu amigo Greg Surratt e também Gleice, que vai interpretar para ele. Good morning. Bom dia. It's great to be here today. É muito bom estar aqui com vocês hoje. I've never been to Brazil before. Eu nunca estive no Brasil antes. I've never eaten so much food in all of my life. Eu nunca comi tanta comida boa em toda a minha vida. I don't see how there are any skinny Brazilians. Eu não sei como pode ter tantos brasileiros magrinhos assim. I'm not a skinny American. Eu não sou um americano magrinho. It's just great to be here in Rio. E é muito bom estar aqui no Rio de Janeiro. Yeah. I woke up this morning with a song about Copacabana going through my brain. Eu acordei com a música do Copacabana na minha cabeça hoje de manhã. It really is good to be here, and É muito bom estar aqui com vocês. I want to honor Pastor Philip, who made this possible, and his team. And eu quero honrar o pastor Philip e agradecer por realizar tudo o que está acontecendo aqui, toda a sua equipe. His lovely wife, and the hospitality is amazing. A sua esposa e toda a hospitalidade que vocês estão demonstrando. Now, this is our third city that we've come to in Brazil. Essa é a nossa terceira cidade que estamos no Brasil. And when people find out that the worship leader at our church is Brandon Lake. Have you ever heard of Brandon Lake? E quando as pessoas descobrem que o líder de louvor da nossa igreja é o Brandon Lake, all of a sudden the Brazilian church wants me to come back. De repente, os pastores brasileiros me convidam novamente. And they say, "Would you please bring Brandon with you?" E da próxima vez que você vier, você pode trazer o Brandon com você? In fact, if you can't come, it's all right, but please bring Brandon. E eles dizem, se você não vier, tá tudo bem, mas por favor, manda o Brandon. So maybe we'll do that next time. E talvez, quem sabe, a gente pode fazer isso. I'm not going to preach to you. Eu não vou pregar para você hoje. There are many great preachers who are in the room. Existem muitos grandes pregadores aqui dentro deste ambiente. I just want to tell you a story. Eu quero apenas compartilhar com você uma história of how God has worked in our lives. De como Deus agiu na nossa vida. And perhaps if you so choose that God could work in your life in a similar way. E talvez você possa escolher Deus trabalhar na sua vida de maneira semelhante. We planted Seacoast Church in Charleston, South Carolina 34 years ago. Nós plantamos a igreja Seacoast em Charleston, na Carolina do Sul, há 34 anos atrás. Is anybody else a church planter? Anybody planted a church? Alguém aqui já implantou uma igreja? Yeah. I remember how excited I was. Eu lembro que eu estava muito emocionado, muito empolgado. And I just knew that the church was going to grow and grow and grow. E eu sabia que a igreja, o meu sonho era que a igreja crescesse, crescesse, crescesse. I talked one of my friends into coming from our home city to help me to plant the church. E eu convidei um amigo de onde nós havíamos crescido juntos para me ajudar a plantar essa igreja. I said there's going to be revival here. E eu falei para ele, vai haver um avivamento aqui nesse lugar. What I didn't know is that there was a different kind of a revival. Eu não sabia que aconteceria um avivamento diferente. I call it a Gideon revival. Eu chamo o avivamento de Gideão. A Gideon, you remember Gideon in the Old Testament? Você lembra de Gideão no Antigo Testamento?
he started with a whole bunch of people, Ele começou com muita gente and he had less people every day e cada dia que passava diminuía a quantidade de pessoas, until God got it right where he needed it. até onde Deus trouxe para o número certo. Now, I can't imagine how discouraged Gideon was in the process, Eu não consigo imaginar como Gideão ficou tão frustrado, but I know that that was our process. mas eu sei que esse era o processo que nós passamos. We started with quite a few people, Nós começamos com um número grande de and pessoas we had less people every week than we had the week before. e cada semana diminuía o número de pessoas. It was a Gideon revival, Era um avivamento de Gideão. and that revival lasted 5 years. E esse avivamento durou por 5 anos. 5 years we had less people every year than the year 5 before. anos nós tivemos menos pessoas do que o ano anterior. That's not exactly what I thought would happen when I planted the church. Não foi exatamente o que eu imaginei quando nós começamos a igreja. But our church began to grow after 5 years. Mas depois de 5 anos, a nossa igreja começou a crescer. And we went from 1 service to 2 services. Passamos de um culto para 2 cultos, And then we went to 3 services. e depois 3 cultos, And then we went to 4 services. 4 cultos, And then 5. 5, And then 6. 6. And I was very tired. E eu fiquei muito cansado. And so we asked our city if we could build a bigger building. E pedimos permissão à prefeitura para construir um prédio maior. And we bought millions of dollars worth of land around us. E compramos muito terreno ao nosso redor. And we were in a process of 1 year to get the permits to do the building. E demorou mais ou menos um ano com a prefeitura para poder liberar a autorização para And at construir. the last meeting, the city said, no, you can't build a new E na building. última reunião, após um ano, a prefeitura disse: não, vocês não vão poder construir. I was very discouraged. Eu estava muito desencorajado. Have you ever been discouraged? Quantos já estiveram nesse lugar que eu? Here's what I do when I'm discouraged. Eu vou te falar o que eu faço quando eu estou desmotivado. I go to my office Eu vou para o meu escritório, and close the windows down, fecho todas as janelas, turn the lights off, desligo as luzes and listen to American country music. e escuto música sertaneja americana. Have you ever heard American country music? Você já escutou música sertaneja americana? They always lose something. Eles sempre estão perdendo alguma coisa. They lose a girlfriend, Eles perdem a namorada, they lose a truck, perdem a caminhonete, they lose a dog. perde o cachorro. It's so sad, É muito triste, so sad. muito triste. And I wanted to be sad. E eu queria ficar triste. And so I went to my office E eu fui para o meu escritório and I was having a pity party. e eu estava sentindo pena de mim mesmo. And God revealed himself. E Deus se mostrou de forma poderosa para mim. And God showed me something that I should have known E a Deus me long time mostrou ago. algo que eu deveria já saber. What God showed me is that he is omniscient. O que Ele me mostrou é que Deus é onisciente. There's never been a day where God said, my bad, I didn't see that coming. Nunca houve um dia que Deus foi pego de surpresa. Now here's why that's important. E isso é importante, eu vou lhe dizer por quê. Because if God is omniscient, Se Deus é onisciente, the decision of our city council was not a surprise to him. a decisão da prefeitura não foi uma surpresa para Deus. Just because it was a surprise to me doesn't mean it was a surprise to him. Porque foi uma surpresa para mim, não quer dizer que foi uma surpresa para Deus. And here's what's important about that. E isso é que é importante, eu vou lhe dizer agora. God is at work on a solution before you even knew you had a problem. Deus está trabalhando em uma solução antes mesmo que você saiba que existe um problema. And this is the only preaching I'm going to do today. E essa é a única pregação que eu vou realmente compartilhar com você hoje. But I want to tell you, you may have a problem right now. Mas talvez você esteja enfrentando um problema agora. And it may be a surprise to you. E talvez seja uma surpresa para você. It may have been like ours, a decision that someone else made that impacts your life. Talvez uma decisão que alguém tomou e impactou a sua vida. It may be about one of your children. Talvez seja alguns dos seus filhos. It might be about finances. Talvez suas finanças. It might be about ministry, a surprise that's happening Talvez o right seu now. ministério que está passando por algum problema agora. Just because it's a surprise to you, it's not a surprise to God. Só o fato de que é uma surpresa para você não significa que é uma surpresa para Deus. And God is at work on the solution before you even knew you had a problem. E Deus já está trabalhando na solução antes mesmo que fosse um problema. Amen. Amém. So I decided on that day to get on the solution side of things. E naquele dia eu decidi de ir para o lado da solução. We couldn't build a new building. Não podíamos construir um prédio maior.
The option not to grow was not, in my mind, a good one. Não crescer não era uma opção para mim. So we had to get creative. Então nós nos tornamos criativos. Creativity is just desperation in a pretty package. I knew that wouldn't go. Let's just skip that one. Creativity Criatividade is just desperation é um desespero in a pretty package. embalado de uma forma bonita. It still didn't go. That's all right. Em inglês soa bem melhor do que em português. There we go. So we had to get creative. Então nós tivemos que nos tornar criativos. How are we going to grow our church when we can't have a bigger building? Como vamos crescer a igreja sem ter um prédio tão grande? So here's what I did. Isso foi o que eu fiz. I began to study the Brazilian church. Eu comecei a estudar a igreja brasileira. I've never been here before, Eu nunca estive aqui antes, but I heard about how the church was growing. mas eu fiquei sabendo de como a igreja estava crescendo. And there was multiple locations for one church. E haviam muitas localidades para uma mesma igreja. I said that'll work in America. Eu falei, eu acho que isso funciona nos Estados Unidos. So I came up with a new idea. Então eu tive uma nova ideia. I stole it from you, Eu roubei dos brasileiros and I didn't give you any e credit. eu não dei nenhum crédito para os brasileiros. So now I'm very famous in America as Agora- the creator of multi-site church. Agora eu me tornei muito famoso nos Estados Unidos por criar multilocalidades. So will you help me keep a secret Então você vai me ajudar a manter esse segredo, that it's a stolen idea? que é uma ideia roubada do Brasil. So I'm going to bring you some new ideas. Mas eu vou com isso compartilhar algumas ideias novas. So the first thing we did is we started to have church in more than one location. E a primeira coisa que nós fizemos foi começar vários cultos em locais diferentes. And now we have 14 locations. E hoje, atualmente, nós temos 14 localidades. And there are churches all over America that have multiple locations. Existem igrejas por todos os Estados Unidos que têm vários campos. Thank you very much. Muito obrigado pela sua ideia. The second thing that happened A segunda coisa que aconteceu, is a man named Billy Hornsby um homem chamado Billy Hornsby, came and did a service for us. ele veio pregar no nosso culto. And he saw how God was blessing and we were growing. Ele viu como a nossa igreja estava crescendo e Deus estava abençoando. And so he and I had a conversation. E nós tivemos uma conversa após o culto. And he asked me during the conversation, what is the dream in your heart? E ele me fez uma pergunta muito importante. Qual o sonho que está no seu coração? Have you ever had a dream in your heart but you really didn't want to tell anybody? Você já teve um sonho no seu coração que você nunca compartilhou com ninguém? Sometimes because the dream is so big, it'll sound unreasonable. Às vezes é porque o sonho é tão grande que parece que não faz sentido para outras pessoas. That's how I felt that day. E foi assim que eu me senti naquele dia. And so Billy said, what is the dream in your heart? E o Billy me perguntou, qual é o sonho do seu coração? I said, it's to plant 2,000 churches in my lifetime. E eu falei para ele, o meu sonho é plantar 2.000 igrejas no tempo que eu tenho de vida. He said, that's a great dream. Ele falou, isso é um sonho maravilhoso. How are you doing so far with your dream? E como é que está indo esse sonho? I said, not very good. Ele falou, eu falei, não muito bem. We've started 3 churches Começamos 3 igrejas and we had to close them all. e fechamos as 3. So he told me, he said, you know how to build a church. E ele me disse, você sabe como construir uma igreja? You have a great model of how to do church. Você tem um modelo maravilhoso para viver uma igreja? You don't know how to build an organization. Você apenas não sabe como construir uma organização. And he said, I know how to build organizations. E ele disse, eu sei como construir uma organização. Let's come together and bring our dreams together. Vamos fazer uma parceria e vamos unir os nossos sonhos. Because we are better together. Porque juntos nós somos muito mais fortes. And so a few weeks later, his son-in-law, Chris Hodges, Algumas semanas depois, o seu genro, chamado Chris Hodges, came to me and he said, I want to plant a church. me ligou e disse, eu quero plantar uma igreja. I said, okay, where do you want to go? Eu falei, ok, tudo bem, aonde você quer plantar uma igreja? He said, I want to go to Birmingham, Alabama and plant Church of the Highlands. Eu quero ir para uma cidade chamada Birmingham, no estado do Alabama, começar essa igreja. So I said, okay, I'll give you some money. Eu falei para ele, tudo bem, We'll,
eu vou te dar o dinheiro para fazer isso. We will pay for your startup costs, Nós vamos pagar para o seu custo inicial and we will guarantee the church income for a year, so you don't have to worry about it. e nós vamos garantir a receita da igreja por 1 ano, para que você não precise se preocupar com isso. I said, the only thing that I ask from you A única coisa que eu vou pedir de você, is when the church grows to a certain size, quando a sua igreja crescer a um nível, I want you to take all of the money that I've given you, eu quero que você pegue todo o dinheiro que eu investi em você and I want you to give it to somebody else e eu quero que você invista em outra pessoa, so we can plant another church. para que nós possamos começar uma outra igreja. He said, okay. E ele falou, tudo bem. 2 weeks later, his best friend, Rick Bezet, called me. 2 semanas depois, o seu melhor amigo, chamado Rick Bezet, me ligou. Rick is very emotional. Rick é uma pessoa muito emocional. And so he was crying. E ele estava chorando. And he said, I heard what you're going to do for my friend. Eu escutei o que você vai fazer pelo meu amigo. I'd like some money too. Eu quero um pouquinho de dinheiro também. How many of you know if you give away money, you make lots of friends? Quantos sabem que se você começar a dar dinheiro, você vai fazer muitos amigos? I said, I don't think I have any more. Eu falei para ele, eu não tenho mais dinheiro. And he said, I want to plant a church in Ele Little disse- Rock, Arkansas. Ele disse, eu quero plantar uma igreja numa cidade chamada Little Rock, no estado de Arkansas. I said, okay, I'll go find some money. E eu falei para ele, tá bom, eu vou ver se eu consigo algum dinheiro. And so Chris Hodges and Rick Bezet opened a church on the same weekend in 2001. Então, o Chris Hodges e o Rick Bezet abriram uma igreja cada um no mesmo dia. And their churches began to grow. E as suas igrejas começaram a crescer. And they took the money that we gave them E eles pegaram o dinheiro que nós investimos nessas igrejas. and we put it into a fund together. E nós juntamos tudo, colocamos tudo em um fundo. And we started planting more churches. E começamos juntos a plantar mais igrejas. And we formed what is now called the ARC, E nós criamos o modelo que se chama hoje ARC. the Association of Related Churches. Associação de Igrejas Relacionais. And in that first year, we planted 2 churches. Naquele primeiro ano nós plantamos 2 igrejas. In the second year, we planted 3 churches. No segundo ano nós plantamos 3 igrejas. In the third year, we planted 5 churches. No terceiro ano nós plantamos 5 igrejas. And in the fourth year, we planted 10 churches. No quinto ano nós plantamos 10 igrejas. And it was all the same agreement. E todas elas estavam sobre as mesmas condições. We will give you money to open the church, Nós vamos te dar dinheiro para você abrir a sua and we igreja. will guarantee your first year's income. E nós vamos garantir o primeiro ano da receita da igreja. And when you reach a certain size, E quando você chegar em um nível determinado, you give the money back and we'll use it to plant another você church. vai trazer o dinheiro, vai pagar o dinheiro de volta e nós vamos usar para abrir uma próxima igreja. Those first 2 churches Aquelas, go ahead, aquelas 2 igrejas, primeiras igrejas, grew to be 2 of the largest churches in America. cresceram e se tornaram as duas ou entre as igrejas maiores que existem nos Estados Unidos. One of them has 60,000 people A now, primeira dela tem cerca de 60 mil pessoas hoje and one of them has 35,000 e a people. outra tem 35 mil pessoas. And the fourth church has 35,000 E a people. quarta igreja tem também 35 mil pessoas. And they began to plant and plant and plant. E nós começamos a plantar e plantar e plantar igrejas. And now we plant 75 churches per year. E atualmente nós plantamos 75 igrejas todos os anos. And they've grown to be some of the largest churches in America. E eles estão crescendo para ser as maiores igrejas dos Estados Unidos. And we've planted 1,036 churches. E até o dia de hoje nós plantamos 1.036 igrejas. So we only have 1,000 more to go. E nós só faltam mais 1.000 para o sonho se realizar. And we're asking you to be some of those. E nós estamos pedindo a você para ser uma dessas igrejas. Because we believe Porque nós cremos that the best churches in America are not yet planted yet. que as melhores igrejas dos Estados Unidos ainda nem foram plantadas.
And I believe that the greatest churches in Brazil have not been planted yet. E eu acredito que as melhores igrejas do Brasil ainda nem começaram. Would you agree with that? Você concorda com isso? Not only have we planted 1,036 churches, Além de plantarmos 1.036 igrejas, 93% of them are still in existence and still growing. 93% dessas igrejas ainda estão abertas e continuam crescendo. And people ask me all the time why that is the case. E as pessoas me perguntam o tempo inteiro, por que isso acontece? One of the reasons I believe is that ARC is a unique movement. Uma das razões que eu acredito é que a ARC é um movimento bem singular, bem particular. It's not my movement. Não é o meu movimento. I'm not in charge of it. Eu não estou responsável apenas por isso. A lot of times you have a movement that has one person in charge, A maioria das vezes você vai ver alguém que é o líder and that's okay. e não tem nenhum problema com isso. In fact, within ARC, we have people that have their own groups of churches and networks and movements. Dentro da própria ARC, nós temos pessoas que têm as suas próprias redes, que têm os seus networks, que têm os seus movimentos. And we have denominations that are a part of E it. temos denominações que fazem parte da ARC. But we come together Mas nos unimos because we know that we are better together. porque entendemos que juntos nós somos melhores. And we like to say, you don't have to leave your tribe to be a part of our E tribe. uma coisa que nós sempre dizemos, você não tem que deixar a sua tribo para fazer parte da nossa tribo. We just have a mission that together we are going to grow great churches. Nós temos apenas uma visão, que juntos vamos construir igrejas fortes. And we're going to plant many great churches. E que juntos iremos iniciar igrejas fortes. And we don't care what the name or the logo is on the building. E não nos importa o nome da sua igreja ou a denominação. Does that make sense? Faz sentido para vocês? So, let me give you just 2 or 3 secrets to the successful church planting that we've seen in the U.S. Deixa eu apenas compartilhar com você 2 a 3 pontos do segredo do nosso sucesso nos Estados Unidos. Why have we been able to see 93% success rate? Por que fomos capazes de alcançar 93% de sucesso? The first reason is that we choose the right people. A primeira razão é porque nós selecionamos as pessoas corretas. How many of you know that not everyone who plants a church should plant a church? Quantos concordam comigo que nem todo mundo que começa uma igreja deveria começar uma igreja? We have people in my church Nós temos pessoas na minha igreja who come to me every once in a while que vêm até mim sempre and they say, Pastor, I have the gift of teaching. E I eles- would like to teach something. e eles se aproximam de mim e dizem: pastor, eu tenho o dom de ensinar e eu quero ensinar alguma coisa na sua igreja. I always ask them the same question. E eu faço sempre a mesma pergunta. Does anyone have the gift of listening to you? Existem pessoas que têm o dom de escutar o que você diz? If you have the gift of teaching but nobody wants to listen, I don't think you have the gift. Se você tem o dom de ensinar, mas as pessoas não têm o dom de escutar o que você diz, eu não acho que você tem o dom de ensinar. Does anybody have anybody like that in their church? Você tem alguém assim na sua igreja? Okay. Sometimes I'll have somebody say, Pastor, I have the gift of leadership. You should put me in a leadership position. Outros vêm até mim e me dizem: pastor, eu tenho uma liderança, um chamado de liderança na minha vida. I look around and see if anybody has the gift of following them. Eu olho ao redor dessa pessoa e vejo se existe alguém seguindo ela. Because if you think you're a leader Se você acha que você é um líder and nobody's following, e ninguém está seguindo você, then you're just out taking a walk. então você está só passeando por aí. But God does gift people in various ways. Mas Deus dá dons e existem maneiras de fazer isso. And there are certain gifts that are necessary to plant a church. E existem dons necessários para se plantar uma igreja. We have over 2,000 people who apply to be church planters every year in the United States. Cerca de 2.000 pessoas
se inscrevem para ser líderes ou para abrirem novas igrejas todos os anos nos Estados Unidos. But we only choose 75. Mas nós selecionamos apenas 75. We don't usually tell someone no, Nós quase nunca dizemos não, because that's not our job. porque isso não é a nossa função, But we might say not yet. mas nós dizemos frequentemente, ainda não. Maybe God wants to do more in you, Talvez Deus está continuando a fazer um trabalho na sua vida, or maybe you need to be exposed to a life-giving church. ou talvez você precisa estar em um ambiente que gera vida antes de começar uma igreja. Because some of the models that we have in churches don't need to be reproduced. Porque existem alguns modelos de igreja atualmente que não podem ser replicados. And sometimes we need to spend some time in a life-giving church. E talvez você precisa passar tempo em uma igreja que gera vida. And so we assess 3 things on those that we choose. E nós avaliamos 3 coisas em todas as pessoas que são selecionadas. We assess their marriage. Nós avaliamos o seu casamento, Because if you plant a church, your marriage will be severely tested. se você planta uma igreja, o seu casamento vai estar sob uma pressão enorme. I hate to say that to new church planters. Eu não gosto de dizer isso para os novos plantadores de igreja. Sometimes we've had church planters come in and we're interviewing them about their marriage. Às vezes os novos plantadores de igrejas vêm até nós e nós começamos a entrevistá-los sobre o seu casamento. And he's all excited about planting a church. E o marido está todo empolgado para começar uma igreja. And she doesn't even want to go to the city that they're going to go to. E a esposa não quer ir nem para o lugar que eles estão indo. And we say, we have a problem. E nós temos um problema. We need to talk about that. Vocês precisam conversar sobre essas coisas. So we assess the marriage. Então nós avaliamos o casamento. We assess the money. Nós avaliamos as finanças. We believe that if you're going to handle God's money, you need to handle your money well. Nós acreditamos que se você vai administrar o dinheiro de Deus, você precisa administrar bem o seu dinheiro. And so we assess that. Então nós avaliamos isso. And then we also assess ministry. E nós avaliamos também o seu ministério. Have you built ministry before? Você já foi capaz de liderar algum ministério antes? Are you working in a local church right now, and are you doing a good job? Você está servindo numa igreja agora e você está desempenhando esse papel bem? And so the first thing that we do is we choose the right people. Então a primeira coisa que nós fazemos é escolher corretamente os candidatos. The second thing we do is give them the right training. E a segunda coisa que fazemos é prepará-los com o treinamento correto. We assemble the best practices for planting churches. Nós juntamos ou compilamos as melhores práticas para se iniciar uma igreja. And we have a team that's watching that all the time. E nós temos uma equipe inteira que constantemente atualiza esse currículo. The best practices in planting a church today are not the same as they were when I planted a church 34 years ago. As melhores práticas que se usa hoje para plantar uma igreja não são as mesmas que eu usei 20 anos atrás quando eu comecei. The culture has changed. A cultura mudou. How people do church has changed. Como as pessoas vivem na igreja. It's different planting a church in an urban city than it is in a suburbs or a small city. É diferente plantar uma igreja dentro da cidade quanto na zona rural ou ao redor de uma cidade grande. And so we assemble best practices. Então nós compilamos todas essas informações And we teach them to our church e nós planters. ensinamos para os nossos plantadores de igreja. We also show them what they should be focusing on. E nós sempre ajudamos eles a focalizarem o que eles têm que gastar o seu tempo. How many of you know that you can work real hard on the wrong things and not get anything done? Quantos sabem que você pode trabalhar duro na coisa errada e não ter sucesso? And so we help them to focus on what you need to focus to plant a church. E nós os ajudamos a focalizar naquilo que é importante para plantar uma And igreja. then this is real important. We give them the right mentor. E isso é muito importante. Nós damos para eles os mentores corretos. We take someone who has planted a church 2 to 5 years before they did. Nós colocamos uma pessoa que acabou de plantar uma igreja entre 3 a 5 anos antes do novo plantador de igreja. And we pair them up. E nós colocamos os dois juntos.
so the mentor can encourage them para que o mentor possa auxiliá-lo no processo and help them when they're stuck. e ajudá-lo quando ele não conseguir, ele estiver preso. So we choose the right people, we give them the right training, Nós escolhemos as pessoas corretas, nós damos o treinamento correto, and the third thing we do is provide them with the right resources. e a terceira coisa que nós fazemos, nós damos os recursos que eles precisam para plantar uma igreja. When we first started ARC, Quando nós iniciamos a ARC, we studied why so many church plants failed. nós estudamos por que tantas igrejas fracassam. And what we found in America is that a church plant is a lot like a startup business. O que nós descobrimos nos Estados Unidos é que começar uma igreja se assemelha muito a começar uma empresa startup. We read a lot of books about it. Nós lemos muitos livros sobre isso. And startup businesses fail 95% of the time. E negócios startup, eles fracassam 98% das vezes que começam. When we were studying it, those were the numbers. Quando nós estávamos estudando isso, esses eram os números. So only 5% were successful. Apenas 5% tinham êxito. And the question is why? A pergunta é por quê? Well, you need the right people, Você precisa das pessoas and corretas. you need the right training. Você precisa do treinamento correto. But sometimes you can have the right people and the right training without the right resources, and it will fail. Mas às vezes você vai ter a pessoa correta, o treinamento correto, mas você não vai ter os recursos corretos Because e they're- vai fracassar, Because they're underfinanced. porque eles não têm o financiamento que precisam. And some of us might think, well, I started my church and I was underfinanced, so they should be okay. E muitas pessoas podem perguntar, mas eu comecei a minha igreja e eu não tive nada disso. Eles vão dar um jeito. I want my children to have a better chance of success than I have. Amen? Eu quero que os meus filhos tenham mais sucesso do que eu tive. Amém? So we help them to set a financial goal. Então nós os ajudamos a estabelecer metas financeiras. How much money is it going to take to start the church? Quanto você vai precisar para começar uma igreja? How much money is it going to take to operate the church? Quanto você vai precisar para trabalhar o dia a dia de uma igreja? And we have them have a very specific goal in mind. E nós queremos que eles desenvolvam uma meta muito específica na sua mente. And then we tell them, if you will raise half of that number, we will give you the other half of that E number. nós dizemos para eles, se vocês forem capazes de juntar ou levantar a metade do dinheiro, nós vamos te dar a outra metade. And we teach them how to raise that money. E nós os ensinamos de como levantar esse dinheiro. And so when we have the right amount of money Quando temos o valor de dinheiro, a quantia de dinheiro correta, and our team is put together, e a nossa equipe é unida, we give them the other half of the money. nós então damos a segunda parte do orçamento, do dinheiro. And we ask them to pay it back, E nós pedimos que eles paguem esse dinheiro de volta usually within 3 to 5 years, entre 3 a 5 anos, so that we can use that money to plant the next church. para que nós possamos usar esse dinheiro e começar uma nova igreja. We have planted over 1,000 churches, Nós plantamos mais de 1.000 igrejas and we're still using the same money we used for the first church. e ainda estamos usando o mesmo dinheiro da primeira igreja. We're just using it over and over and over and Nós over estamos and over apenas again. usando ela uma vez, atrás de outra vez, atrás de outra vez e atrás de outra vez. How many of you think that's good use of God's finances? Quantos concordam comigo que isso é um bom uso do dinheiro de Deus? So how do you grow? How do you grow that amount of money? A pergunta é como você faz esse dinheiro crescer. We ask, we don't demand, we ask Nós não demandamos das pessoas, mas nós pedimos all of our church plants, que todas as igrejas plantadas pela ARC, plus churches that agree with the vision but weren't necessarily planted by us, mas também pedimos a outras igrejas que não foram plantadas por nós, mas se tornaram parceiras porque acreditam na visão. we ask them to consider putting church planting in their missions budget. Nós
pedimos a estas igrejas que considerem a colocar implantação de igrejas como parte do seu orçamento anual. We believe every church should give away at least 10%. Nós acreditamos, e é um valor da nossa organização, que todas as igrejas devem doar ou dar 10% de tudo que entra na igreja. We ask our people to tithe of their income. Nós pedimos às pessoas para darem o seu dízimo. So as churches, we tithe of our income. Então, como igreja, também nós damos o nosso dízimo. And we give a portion of that to global missions. E nós damos uma porção desses 10% para missões mundiais. And we give a portion of that to local missions. E nós damos outra porção para missões locais. And we give a portion to national missions. E a outra porção nós damos para missões nacionais. We believe that the best national mission for America is to plant new churches. E nós acreditamos que a melhor missão nacional para os Estados Unidos é a implantação de novas igrejas. America is drifting further away from God. Os Estados Unidos estão se afastando cada vez mais de Deus. And the answer is not political. E a resposta, a solução não é política. The answer is the heart of men. A solução é o coração do homem. The answer is that people come to know Jesus. A resposta, a solução é que as pessoas venham e conheçam a Jesus. And studies tell us that the best form of evangelism is new church plants. E estudos comprovam que a melhor maneira de evangelizar é abrir novas igrejas. New church plants have a higher rate of unchurched people coming to them. Novas igrejas têm um número muito maior de novos convertidos, de pessoas que nunca pisaram em uma igreja. Because church planters are desperate. Porque plantadores de igreja estão desesperados por pessoas novas. They have to reach the community. Eles têm que alcançar os seus bairros. And so we ask Então nós pedimos that people who believe in the mission que pessoas que acreditam nessa missão give a percentage of their mission budget toward church planting. doem uma porcentagem do seu orçamento de missões para essa visão. We recommend Nós recomendamos 2% 2% of the budget. de todo o orçamento. We don't demand anything. Nós não demandamos nada, But what that does mas o que isso realiza ou faz is it helps us to build a bigger fund so that we can plant more and more churches. isso nos ajuda a aumentar o dinheiro que está dentro deste fundo para continuar plantando e plantando mais igrejas. In America, we have a group of what we call lead team churches. Nos Estados Unidos nós temos uma equipe que é a diretoria da ARC americana. Those churches cover all the overhead that we have for ARC. Essas igrejas, através das suas contribuições, pagam por todas as despesas que a ARC tem. So when a church gives 2% or whatever they choose into the fund, it all goes to church planting. Quando novas igrejas começam a contribuir para este fundo, todo esse dinheiro não é usado para pagar nada além de plantar novas igrejas. None of it goes toward overhead. Nada disso vai para pagar prédios, salários ou qualquer outra despesa. So let me close by saying, what are we asking from you? Deixa eu encerrar fazendo a pergunta: o que é que nós queremos de vocês? We aren't asking anything. Nós não queremos nada de vocês. We don't want your money. Nós não queremos o seu dinheiro. We don't want any Brazilian dollars in America. Nós não queremos nenhum real nos Estados Unidos. Keep the Brazilian dollars here and plant Brazilian churches. Mantenha o real no Brasil e comecem novas igrejas. In fact, De fato, there are two brand new Brazilian churches, one sitting here and one sitting here. This one has been planted. This one is going to be planted. na verdade, nós temos duas igrejas no modelo ARC atualmente no Brasil, uma que já foi plantada e outra que vai ser plantada no próximo ano. From America, as our gift to you, we are going to finance these two churches. São igrejas que são um presente da ARC americana para vocês, porque nós vamos financiar essas duas igrejas. And so when these churches reach a certain size, Então, quando essas duas igrejas chegarem a um nível de sucesso, they're going to pay back the money that we put in them. eles vão pagar de volta o dinheiro que nós
investimos neles, but they're not going to pay it back to America mas esse dinheiro não vai voltar para os Estados Unidos because it's our gift to you. porque é o nosso presente, é a nossa semente para o Brasil. And so just like the first two churches in America began a movement, Assim como aquelas duas primeiras igrejas nos Estados Unidos começaram um grande mover, we believe that these churches will begin a movement here. eu creio que essas duas igrejas vão começar um grande mover aqui nesse país. We don't have better ideas than you do. Nós não temos melhores ideias do que vocês têm. In fact, I already told you I stole one of your ideas Na verdade, eu já te disse que a gente roubou uma ideia de vocês. and put my name on it. E eu coloquei o meu nome nela. So I'm just repenting right now and giving you another Eu estou idea. arrependendo agora e estou te dando uma ideia também. We are excited about the future of ARC in Brazil, and we believe that the greatest churches in Brazil have not been planted yet, and God is going to do continue to do great things here. Amen? Nós estamos muito empolgados com o que Deus vai fazer no Brasil e as melhores igrejas ainda não começaram. Amém? Amen. Thank you very much. Muito obrigado. Que Deus abençoe. ARC is a group of men and women who say, we want to connect with God, but we want to make sure that we reach people and bring them into that same connection. It's not just the head knowledge of how to do effective church planting on a global basis, but it's the heart that ARC brings into it. The churches have a passion to reach the lost. It is a life-giving environment, and everyone wants to see the church grow. No one's content saying, we're just going to stay where we're at. One of the big benefits of being a part of ARC is the relationships that you get. It really is family. I can call these guys anytime and they'll help me. We're not only on mission together in a transactional kind of got to get the job done, but there's this real spirit of a life-giving spirit that emanates from really every single one. I've been waiting to meet a bad one, but I haven't yet. The friendships that are built, the strength you get, the ideas you get, it really is a brotherhood, a sisterhood of pastors, of leaders that are like-minded, coming together for the cause of Christ. Us even considering another campus was a direct result of our relationship with them, and then to sit down with some of the guys that have done this and talk very frank about what they do, how they do it, was a tremendous help for us. By being a part of ARC, I'm a part of something much bigger than just our church alone. And we were so refreshed to be around our peers that were in the same battle. And there are so many pastors that feel alone. It is the association of related churches. It's the middle word there is relationship. It's the relationship that God wants to give you that will help you do what He's called you to do. There's no doubt about it. I'm a better person, a better Christ follower because of the relationships with the other ARC pastors. And you're going to see in ARC a real open source feeling where people are saying, take what I have, use it, do whatever you can, make it better, then give it back to me and we'll both benefit from it. In the relationships that you have with the people in ARC, they really care about what's going on with you, and they care about us as people and us as leaders, because healthy people are healthy leaders. Honestly, I don't know where our church would be if it wasn't for the ARC. When I think about all the things that God's done and all of the people that have come alongside of our church and helped build us up and encourage us, I think a lot of what we are today is a result of our partnership with the ARC. Planting new churches to reach new people for Jesus is something that we've all got to give ourselves to. And ARC is the most anointed tool I know of out there that helps the church planter respond to their calling. My favorite thing about ARC is the vision to plant churches. I personally believe that there's no greater investment than the investment that we can give into the formation of new local churches. That church will continue to see marriages healed, people saved, and investing in missions works all around the world.
We need the influence from strong, life-giving churches in the United States and other parts of the world to really pour that into relationships that they have with leaders and pastors in Europe. That could be the catalyst for that lasting change that is necessary in our part of the world. This was a comprehensive team effort that identifies church planters, trains them better than anyone that I've ever seen. And so we thought, why do it on our own? Why not partner with a group that's doing it better than we could do it? I think it provides a really transferable, systematic and strategic approach, particularly to the launch. Building out of real strength and launching big. I love giving generously to the Ark to help plant churches because I really believe that's how we'll change the world. We've said around the Ark before, you can do it the hard way or you can do it the Ark way. We don't hold anything real tightly. We learn all this stuff together so that we can share it with others. There's a unity in ARC. It's not a uniformity. We don't all look the same and we don't all do things exactly the same. But I know when I get around these guys, I'm going to be talking along a similar DNA, a similar vision, and similar values. I don't know that we could have made it without ARC, and to me, I owe a huge debt of gratitude knowing that they got us through our worst time and they can celebrate with us now when we're going through the best of times. If you really want to succeed in ministry, join ARC. And I give every pastor listening to this a personal invitation to come be a part of our tribe. Hi, my name's Greg Surratt, and I'm the president of the ARC. You know, we'd love to have you as a part of our family. Why don't you join us? Let's change the world together. Legal, né? Pessoal, não sei se vocês reconheceram algumas pessoas daquele vídeo, pessoas bastante conhecidas, né? Meu nome é Felipe, Philip, alguns falam meu nome em inglês, outras pessoas falam meu nome em português. Sou brasileiro, para vocês que não conhecem, não sou americano, mas eu casei, minha esposa é americana, ela estava ali alguns minutos atrás, não sei onde é que ela está agora. Eu quero falar com vocês a minha perspectiva da ARC aqui um pouquinho, porque a minha perspectiva, eu vi a ARC nascer de uma outra perspectiva, meio por engano, foi uma cilada de Deus. Eu cresci aqui no Rio de Janeiro, e depois eu consegui uma bolsa de estudo para estudar lá nos Estados Unidos. Fiz engenharia civil. E quando eu cheguei lá nos Estados Unidos para estudar, eu fiz parte de uma igreja que foi a maior igreja da cidade lá na universidade que eu estudei. Eu estudei na Universidade Estadual de Louisiana e eu fui lá para a maior igreja da cidade, daquela cidade. Comecei a frequentar aquela igreja, comecei a virar líder de célula lá e me formei como engenheiro civil. Depois trabalhei 3 anos como engenheiro civil e depois alguém me ligou da igreja que eu não conhecia ele muito bem, tinha apertado a mão dele umas 2 vezes, é uma igreja de milhares de pessoas. O nome dele era Billy Hornsby e ele veio para mim e falou assim: Philip, se a gente contratasse você estaria interessado em trabalhar aqui na nossa igreja? Aí eu falei, puxa, né, depende, né? Quanto é que vocês estão pensando em pagar? O que vocês querem que eu faça? Né? E aí ele falou assim, bom, aí ele explicou que ele queria que eu fosse o diretor financeiro. Aí eu falei, talvez, né? Eu sou engenheiro. Aí ele me entrevistou, junto com outra pessoa lá e perguntou assim, puxa, você é alguém organizado? Eu falei, não sou não. Aí ele falou assim, mas isso é porque você é muito ocupado ou porque você é hábito pessoal? Eu falei, não, é hábito pessoal. Aí ele falou, tá contratado então. Aí eu comecei a trabalhar lá e lá eu conheci uma série de pessoas. Por exemplo, um dos pastores lá era o Chris Hodges, um dos pastores auxiliares lá, era o Chris Hodges, trabalhei junto com ele muitos anos. Ele foi a primeira igreja da ARC, que hoje tem uma igrejinha lá em Arkansas de 60 mil pessoas vêm cada domingo para a igrejinha dele, né? E o outro pastor lá, que era o pastor meu e da Renê, pastor auxiliar, que casou a gente, Rick Bezet. Ele era a segunda igreja da ARC. Hoje a igrejinha dele tem
35, beirando 40 mil membros, vem cada domingozinho vem aí para a igrejinha dele lá. E aí o terceiro, outra pessoa que era o pastor auxiliar lá, Randy Bizet, estava aqui, abriu uma igreja lá na Flórida, e lá ele tem, eu acho que perto de 35 mil pessoas vêm para a igrejinha dele também. E aí, enquanto eu estava na universidade lá, eu tinha um professor de violão. O meu professor de violão, o nome dele era John Siebling. E aí ele abriu uma igreja com a ARC, faz parte do ARC Leads Team. E ele tem uma igreja de 26, 27, 28 mil membros, a igrejinha dele lá em Memphis. E aí eu tinha um outro amigo meu que eu pregava na frente da universidade junto com ele. O nome dele era Stovall Williams, não é pastor agora, mas era. E a igreja dele tem perto de 30 mil membros em Jacksonville. Aí eu comecei a olhar isso aí e eu comecei a ver, durante esses 20 anos, eu vim aqui para o Brasil e eles foram plantados lá. E eu comecei a ver, puxa, a ARC plantou 1.038 igrejas nesses 21 anos. Dezenas e dezenas e dezenas e dezenas dessas igrejas, mais do que 15 mil membros hoje. Dezenas em poucos tempos. Algumas dessas igrejas assim, 60 mil membros. Eu pensei, puxa, esse pessoal está fazendo alguma coisa de certo, né? E eu comecei a pensar, o que é que eles fizeram? Qual foi a receita? O que eles fizeram? O que aconteceu? E na minha mente, uma mente assim de amigo, de amigo deles, mas não envolvido na organização da ARC, mas de amigo, eu analisei da minha perspectiva algumas coisas que eu acho que são a receita ali da ARC. Primeira coisa, eles têm amizade. O Rick e o Chris, eles tinham uma amizade assim orgânica. O tempo todo eu trabalhava na mesma igreja deles, eu era o diretor financeiro, eles eram pastores auxiliares, rindo, brincando, almoçando juntos, saindo juntos. Eles tinham uma amizade grande. Aí o Billy Hornsby também tinha uma amizade grande, ele era o sogro do Chris Hodges, grande amizades também, brincando, cozinhando, e além disso tinha uma outra amizade desenvolvendo, que era o Billy Hornsby e o Greg Surratt, que também o Greg Surratt, pastor de uma outra igreja no outro lado dos Estados Unidos, uma amizade grande. Amizades é a primeira coisa que eu acho que está através da ARC. Estive agora há pouco tempo atrás com o pastor Oziel ali na ARC, lá na conferência deles. Muita amizade, muito relacionamento. Segunda coisa que eu vejo é que as pessoas envolvidas têm muito talento. No início, Rick e Chris, eles tinham mais do que 10 anos que eles estavam debaixo de um ministério lá, aprendendo, recebendo, mas durante esses 20 anos, a ARC desenvolveu um treinamento para capacitar pastores que eu não vi igual. Um treinamento para desenvolver pastores que vão ser os futuros pastores que não vi igual, e é uma das razões que a ARC hoje pode dizer que 93% das igrejas que a ARC planta continuam crescendo após 5 anos, que é incrível. Se você comparar com outras igrejas, é muito difícil. A maioria das igrejas não sobrevive e são pouquíssimas as igrejas que continuam crescendo após 5 anos. E 93% das igrejas da ARC continuam crescendo. Por quê? Porque eles conseguem capturar talento e conseguem capacitar pessoas como eu nunca vi antes. Terceira coisa, é um chamado de Deus. Eu acho que não dá para fazer o que foi feito sem a mão de Deus. Sem a mão de Deus. Foi o mover de Deus, a mão de Deus que aconteceu. E a quarta coisa que eu acho que é importante dizer, e não dá para não falar isso, foi feito por causa de incrível, louca, radical generosidade. Quando Greg Surratt viu aquela mistura de talento e amizade, Rick, Chris, Billy, e a amizade que ele tinha, ele falou assim, não, vou chegar junto, eu chego junto, eu vou bancar a tua igreja. E depois o Rick falou assim, chorando como ele falou, né? E Rick realmente é muito emocional. Ele falou assim, tá bom, eu vou bancar a tua também. Essa louca generosidade. Agora, eu penso aqui sobre o Brasil, né? Eu tenho 53 anos, e eu penso, puxa, como é que vai ser daqui a 20 anos?
eu sou pastor dessa igreja aqui, nós temos 5 campos, nós estamos crescendo, graças a Deus, a gente vai abrir outros campos, tem muita coisa boa acontecendo aqui, muita coisa boa. Mas será que é isso somente que Deus nos chamou para fazer? Ou será que Deus tem mais para nossa igreja fazer, para afetar e avançar o reino de Deus além das fronteiras da Elan Church, das fronteiras da nossa igreja? Será que Deus tem mais em missões para a gente participar, que não é apenas a Elan? Será que Deus tem outras coisas também? Será que Deus nos chamou para outras coisas? E eu penso, será que daqui a 20 anos eu olhasse para trás e eu visse, puxa, eu quero que aqui no Brasil a gente possa olhar e ver, puxa, o que a gente fez lá atrás em maio gerou 1000 igrejas, e algumas delas com 15 mil membros, e algumas delas com 60 mil membros. E quando a gente falou assim, as melhores e as maiores e as mais significantes igrejas no Brasil ainda não foram implantadas, era verdade. Eu quero poder dizer essas coisas e viver essas coisas. Eu acho que isso seria um legado incrível para passar para as pessoas mais novas. Eu quero estar envolvido nisso. Agora, o que vai levar? Eu acho que as mesmas receitas. Eu olho aqui, quantos de vocês têm amigos? Deixa eu ver, vocês têm amigos? Se não levantar a mão, eu vou orar por você, fazer um apelo aqui, porque a gente tem, eu acho que talvez até mais amizades do que lá nos Estados Unidos. A gente é um povo relacional, nós temos amizades, talento, a gente tem talento, e a gente pode combinar esse talento com algumas coisas aprendidas ali no método que a ARC tem, no treinamento que a ARC tem para implantação de igrejas. A gente pode ajustar um pouco aqui para o Brasil, mas a gente pode desenvolver isso aqui no Brasil e pode ajudar implantadores de igrejas. A gente tem chamado, Deus com certeza aqui no Brasil tem muito chamado, e a gente também tem, sim senhor, generosidade aqui no Brasil. A gente também tem generosidade. Então quando o Greg Surratt deu e falou assim, eu vou bancar aquela igreja, outras igrejas falaram assim, eu também vou. Eu também vou. Eu também vou. E aqui no Brasil, sabe o que eu acho? Aqui no Brasil, as primeiras 2 estão sendo bancadas dos Estados Unidos, da mesma forma que Greg bancou aquelas 2 iniciais lá nos Estados Unidos, e outras igrejas falaram assim, ah é? Não, eu também vou, eu também estou nessa. Agora, nem todas que entraram como igreja inteira, todas entraram de alguma forma. E eu gostaria que você pensasse sobre os próximos 20 anos e o legado que você vai deixar. Todos nós cuidamos da nossa igreja, todos nós avançamos a nossa igreja, todos nós fazemos ministério de ação social ali. Muitos de nós, eu acho que todos nós deveríamos investir em missões internacionais. Todas as nossas igrejas deveriam dar pelo menos 10% para missões. Todas as nossas igrejas deveriam dar isso. Mas eu acho que todas as nossas igrejas deveriam considerar dar uma parte daqueles 10% ou mais para avanço de implantação de igreja aqui no Brasil. Uma parte disso, uma parte em treinamento, uma parte disso. Considere a ARC Brasil, todo o dinheiro da ARC Brasil, nada vai para os Estados Unidos. Eu estou investindo aqui, mas nada vai voltar para os Estados Unidos. Todo o dinheiro investido aqui é para igrejas brasileiras, para avançar o reino de Deus aqui dentro do Brasil. Considere que investir na implantação de igrejas aqui no Brasil. Aí você fala assim, não, mas aqui no Brasil, mas quem é que dá uma supervisão, quem dá uma olhada aqui na igreja do Brasil? A diretoria da ARC do Brasil, eu sou o presidente. Mas quem é você? Não, mas tudo bem, eu não sou ninguém. Mas também Luciano Subirá faz parte da diretoria. Quem aqui já ouviu falar do Luciano Subirá? Ok. Luciano Subirá faz parte da diretoria. Costa Neto, quem já ouviu falar do Costa Neto, faz parte da diretoria. Samuel Souza, de Araçatuba, faz parte da diretoria. Eduardo Fernandes, aqui do Rio de Janeiro, também faz parte da diretoria, e outros fazem parte do lead team. Abe Uber faz parte do lead team, e outros fazem parte do lead team. Então tem gente
séria olhando esse negócio, tem gente séria fazendo parte desse negócio. Então, gostaria que vocês considerassem, não é algo que é uma denominação, não é algo que é para avançar uma denominação, é algo para avançar o reino de Deus. Queria que vocês orassem ali como a sua igreja e pensassem o que fazer. O que vocês podem fazer hoje? Seguir o nosso Instagram, tá bom? Você pode fazer isso, não vai te custar nada, tá bom? Você pode compartilhar com outras pessoas, tá bom? 0800 aí para você, tá? Também vocês podem ficar de olho no nosso website, que vai estar pronto, vai ter muito material de treinamento que vai ajudar suas igrejas. 0800, tá? Só para abençoar, só para ajudar vocês. E também, quando nós fizermos as nossas reuniões, meetups em volta do Brasil, ARC Meetups, vocês podem fazer parte. Aqui no Rio de Janeiro a gente faz mensalmente. Como é que você vai saber quando vamos ter? Olhar o nosso Instagram, nós vamos avisar, mas aqui no Rio de Janeiro é cada segunda, terça-feira. É isso? Cada segunda, terça-feira do mês, 9 horas da manhã, tá bom? Vamos mudar isso, acho que carioca aguenta 9 horas da manhã, tá bom? E aí você ora se você quiser ser uma igreja parceira, ok? Ora sobre se uma parte do seu orçamento de missões você quer investir não somente em missões de ação social, não somente em missões globais, mas missões para ajudar a implantar igrejas em volta do Brasil. Você ora sobre isso, tá legal? Podemos fazer isso? Então, quero chamar aqui grande amigo meu, o nome dele é Gleice, ele é o coordenador da ARC Global para o Brasil, tá bom? Ele é o coordenador da ARC Global para o Brasil. Então, queria chamar aqui, grande amigo aqui, Gleice. Bom dia, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, é um prazer estar aqui no Rio de Janeiro. Oficialmente, eu digo que essa é a primeira vez que eu estou no Rio. E eu, diferente do Felipe, que é carioca da gema, eu acho que vocês iriam dizer que eu sou paraíba, né? O Rio fala que todo mundo é paraíba, do Nordeste, né? Mas eu literalmente sou paraíba. Eu nasci em João Pessoa, mas eu moro nos Estados Unidos. E Deus tem dado a oportunidade de estarmos na igreja e ser parte da igreja do pastor Greg Surratt, aonde começou um grande relacionamento. E nós estamos juntos nessa caminhada. Hoje eu trabalho com a ARC. A minha responsabilidade junto à ARC é trabalhar com o Brasil. E Philip tem sido o meu maior parceiro, conversamos sempre, né? E para mim está sendo uma honra conhecer a Renê, né? Que eu ouvi falar tanto, e conhecer a Ilan. Graças a Deus por essa igreja, eu sei que muitas igrejas como essa, Deus vai fazer coisas extraordinárias, vocês estão de parabéns. A gente acompanha pela rede social o que vocês estão fazendo, e é uma honra poder estar aqui com vocês. A gente vai eu vou tomar um assento aqui, a gente vai bater um papo pelos próximos minutos. Eu queria convidar o Samuel e a Sabrina Brum para estarem aqui comigo. E eu queria convidar também o Jonathan, o pastor Jonatas Fernandes, para estar aqui comigo. Que bom. Obrigado, gente. Nós queríamos que você pudesse ter uma ideia do que é uma igreja ARC, tá? O Samuel e a Sabrina são os plantadores da primeira igreja ARC no Brasil. E o Jonatas, ele vai estar sendo plantado pela ARC no ano de 2023. Nós estamos no processo. E eu queria apenas fazer algumas perguntas. Primeiro, também foi a primeira vez conhecendo Samuel pessoalmente e a Sabrina. Nós somos amigos já há algum tempo. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você morou nos Estados Unidos, vocês moraram nos Estados Unidos, fizeram parte de uma igreja americana, ARC. Como foi essa transição de sair dos Estados Unidos, vir para o Brasil
e esse choque de cultura, o choque de ganhar em dólar, agora está em real, e toda a realidade e mudança que vocês passaram. Conta pra gente um pouquinho como foi isso. Foi bem desafiador realmente por causa de toda a procura do sonho americano. A gente estava vivendo um sonho americano, vivendo no ministério, uma igreja muito legal. Porém, a gente sentia que o Espírito Santo estava deixando inquieto, né, o nosso coração inquieto. Então a gente repreendeu a voz de Satanás durante alguns meses, até entender que não era Satanás, era a voz de Deus. E depois a gente começou a entender, debaixo dessa inquietação, que isso era um pouco também culpa de tudo que a gente estava vendo na ARC. E essa visão que nos inspirava a plantar igrejas, culturas sadias, da Rise Church, do pastor Jonathan também, que era o pastor de Colorado. Isso tudo deixou a gente um pouco confuso, porque humanamente não faria sentido, né? Humanamente a gente não queria, mas depois a gente começou a entender que foi algo de Deus e hoje a gente certifica-se de que realmente foi de Deus. Principalmente mudar, não apenas voltar para o Brasil, mas voltar para o Rio de Janeiro. E a gente, 6 anos morando fora, a gente fica com aquela imagem, né? Poxa, nós somos cariocas, porém voltar para o Rio, aquela bagunça, aquela cidade desorganizada e até violenta, né? Mas é o lugar que Deus quer para você, o lugar que Deus quer para nós. O sonho de Deus é sempre melhor do que qualquer sonho americano. Eu confesso que alguns anos atrás eu passei pelo mesmo processo. A gente saiu dos Estados Unidos, veio pastorear em Salvador, e eu sei que não é um processo fácil, né? Agora, Sabrina, da sua perspectiva como pastora, como plantadora de igrejas, qual foi o maior desafio e qual está sendo o maior desafio nesse processo? Oi, gente, bom dia. Então, assim, eu ia falar inglês. Meu cérebro já está todo embolado. Eu acho que o maior desafio foi ter certeza que era a hora de vir para cá. Não era saudosismo, não era, enfim, qualquer coisa com relação ao nosso coração, que às vezes confunde a gente. Mas, e os desafios de por que vir para o Rio? Tem tanta igreja maravilhosa no Rio de Janeiro. Por que abrir mais uma igreja no Rio de Janeiro, né? E porque quando a gente começou a orar com esse desejo de voltar para o Brasil, a gente orou qual local a gente deveria voltar. E aí meu marido falou, a Zona Sul do Rio. Eu falei, que delícia, maravilhoso, né, gente? Porque a Zona Sul do Rio é considerada uma das áreas que é como se fosse povos não alcançados no Brasil. É uma área muito difícil, geralmente pastores não têm muita vontade de abrir novas igrejas de lá, porque vocês são daqui, vocês sabem que o povo é mais fechado. Só que a gente trabalha em missões há tanto tempo e a gente viu isso na igreja na Rise, o desejo de implantar a igreja. A gente falou assim, é o lugar que precisa. Não é o que a gente deseja, nem o que é confortável para a gente, mas é um lugar que está precisando de uma igreja que para trazer uma vida, né? Aquela igreja mais viva, enfim. A gente sentiu isso, foi um desafio, mas Deus tem feito tantas coisas maravilhosas. A gente está falando assim, cara, foi a decisão certa, não é sobre o que a gente quer, é sobre o que Ele deseja. E Ele vai honrar, Ele vai usar a nossa vida, Ele vai abrir as portas, e tem sido muito legal, muito legal. Eu fico pensando assim, diante do que vocês estão passando, essa transição, a Res completou agora 1 ano, não é? Que está 1 ano de vida, né? Qual foi no processo ARC o maior desafio que vocês encontraram nessa realidade brasileira? Só rapidinho, vou cortar. A mulher gosta de falar, né, gente? É um problema. Eu acho que pra gente foi um desafio também, porque a gente calhou da gente vir abrir no meio da pandemia, né? Aí, como assim abrir uma igreja no meio da pandemia? E foi realmente, assim, bem desafiador como a gente se reunir com pessoas e se encontrar e construir relacionamento para formar uma igreja. Até porque uma das pontos que a ARC coloca é você ter um número certo de pessoas na sua equipe, no seu Dream Team, que é o time dos sonhos, para você poder abrir uma igreja. Então não é só a gente precisa de um grupo. Como construir esse grupo, vindo depois de morar 6 anos nos Estados Unidos, no meio de uma pandemia. E por incrível que pareça, foi um tempo especial. A gente teve como sentar com cada casal da família que participou da plantação da igreja. E eu vejo até que foi
um presente de Deus, esse tempo para a gente se preparar, para a gente sonhar junto, para a gente se conhecer. Foi bem especial, mais desafiador. Eu fico pensando assim, os Estados Unidos têm uma maneira diferente, obviamente, do Brasil, de funcionar e de trabalhar com igrejas. Olhando, depois de um ano, olhando para trás, qual é o próximo passo agora? Qual é o novo desafio? O que é que a Res Rio está, como a gente fala em inglês, it's cooking. O que é que está cozinhando aí por trás? Eu acho que uma coisa que também a ARC fala muito sobre desenvolvimento de liderança. A gente olha para o Jonathan e o que ele quer fazer, a gente quer estar ajudando ele, porque a gente foi ajudado. E eu acho assim, pessoal, sendo bem franco, a gente já ouviu sobre movimentos de plantação de igreja no Brasil durante anos, isso não é nada novo. Só que tem algo único na ARC, que é sobre uma cultura de generosidade e expansão do reino. Nos movimentos que a gente já ouviu no Brasil sobre plantação, são sempre, majoritariamente, movimentos denominacionais da minha igreja para o meu campus. A ARC não é sobre isso. O Jonathan não tem a mesma igreja que eu, não é a mesma denominação, mas eu e Sabrina vamos nos certificar que a gente vai apoiar ele a plantar essa igreja. Financeiramente, eu quero levar ele na minha igreja e falar assim, cara, se alguém aqui sente no coração de ajudar a plantar a igreja com ele no bairro que ele quiser, nós vamos liberar irmãos para ajudar ele nessa plantação. Porque isso é a visão do reino. Não é sobre nós, não é sobre a nossa igreja local, é uma visão muito maior. Então, assim, respondendo a tua pergunta, nós temos a certeza assim, nós só conseguimos fazer o que a gente está fazendo hoje porque a gente é muito franco, a gente é bom. Quem pode dizer amém? Amém. A gente tem talento, a gente tem carisma. E vocês sabem, um momento que você começa a fazer ministério por anos, você sabe como falar, você sabe como se corresponder com pessoas. Mas a gente só chegou onde chegou porque teve pessoas por trás. É favor de Deus, cara. E isso é importante que reconheçamos. Então, da mesma forma, eu acho que a gente tem essa missão de desenvolver líderes. Agora, pessoalmente para a Res, a gente quer plantar outros campos, ajudar pessoas, fazer parte de um desenvolvimento de líderes. Pessoal, em um ano de Res em Botafogo, que é um lugar ideologicamente mais complicado, politicamente, a gente viu 67 pessoas entregarem suas vidas a Jesus, pessoal. E muitas dessas pessoas nunca pisaram numa igreja evangélica antes. E pessoas que têm uma ideia estereotipada do evangelho de Deus, cara, tendo as suas ideias, suas mentes e visão mudadas. Então, a gente está sentindo que a gente só é porque tem alguém por trás. E a gente quer ser esse alguém por trás, suportando, empurrando outros líderes e essa visão no reino aí. Um dos corações da ARC é justamente o que o Samuel acabou de falar. Na parte da implantação da igreja, no processo, um novo plantador, como o Jonatas, ele seria acompanhado por um mentor, que seria alguém como Samuel, que já passou, está há praticamente um ano. Quando o Jonatas plantar, vocês vão estar praticamente há 2 anos de experiência na frente dele. Então você vai facilitar a vida do Jonatas muito, dizendo, olha Jonatas, a gente fez isso, a gente deu certo aqui, deu errado aqui, é dessa maneira que eu te aconselho a fazer. E quando o Jonatas ficar preso, olha, eu não sei o que fazer, aconteceu essa situação, a primeira pessoa que ele vai ligar é, Samuel, aconteceu isso, o que você pode me ajudar? Você passou por isso? Então há uma reciprocidade de conhecimento e relacionamento sem ambição. E o que eu acho legal é que a igreja do Samuel não tem nada a ver com a igreja do Jonathan. Não tem o mesmo nome, não tem a mesma hierarquia, autoridade, não é verdade? Não tem a identidade. Então é assim que funciona o modelo ARC de parceria. É uma cooperação mútua e por trás nós, como ARC, apoiamos essas igrejas, damos todo o recurso que elas precisam, treinamentos, relacionamentos, nós proporcionamos algo para que você possa ter sucesso. Agora deixa eu te perguntar, Jonatas, qual é a área que você vai plantar a sua igreja? Nós temos orado pelo objetivo de fazermos a implantação na Barra da Tijuca. Por que a Barra da Tijuca?
Bom, para explicar sobre isso, a gente olha um pouquinho para trás do ministério da nossa igreja. Nós sempre tivemos uma palavra para a cidade do Rio. Maranata inicia dentro de um processo de evangelização muito intenso. Mas a característica real da nossa igreja são nas áreas que a priori não eram alcançadas e áreas mais em comunidades, áreas mais carentes, áreas de baixa renda, onde há um grande número de população. Mas uma vez que a gente entendeu daquilo que Deus ao longo desses 20 anos tem falado a respeito da cidade, nós começamos a orar e colocar diante de Deus onde nós poderíamos efetivamente aproveitar a oportunidade do movimento da cidade para gerar um impacto naquela localidade. E temos visto esse progresso migrando do centro da cidade, e a Barra da Tijuca hoje é um grande polo metropolitano do Rio de Janeiro. Então nós acreditamos que queremos fazer assim como o pastor Samuel acabou de dizer, nós queremos fazer parte. Nós não queremos ser a igreja, mas nós queremos fazer parte, estar em unidade com as lideranças daquela localidade, mas de fato trabalhar junto com a ARC para construir uma igreja relevante, para construir famílias naquele lugar saudáveis e viver o evangelho bíblico. A gente não tem muito tempo, mas eu acho assim que essa conversa é literalmente o que nós precisamos para entender o processo. Sim. A gente não tem muito tempo, mas eu queria fazer mais uma pergunta. A pergunta é o seguinte: a ARC tem um processo rigoroso na seleção de pessoas. Vocês já passaram por esse processo. O Jonatas está passando pelo processo agora. Sim. Eu queria que você compartilhasse a tua experiência do processo, porque às vezes eu fiz parte de igrejas aqui no Brasil e a gente abria igrejas, ou eu vi muitas pessoas abrirem igrejas dizendo assim: eu tenho 5 pessoas que estão reunindo na minha casa, né? Eu estou pregando, então a gente conseguiu juntar dinheiro para alugar um ponto, a gente conseguiu um alto-falante e um microfone, então vamos começar a igreja. Como é que funciona isso, ou como funcionou isso para vocês nesse processo? E depois eu queria pegar a tua opinião passando por isso. Eu acho primeiramente, no contexto de igreja evangélica brasileira, seria extremamente acurado uma filtragem. A ARC, ela é muito boa filtrando. Porque eu acho assim, que aqui na cultura latino-americana, ser líder de igreja é estar no topo da cadeia alimentar. Isso é totalmente antagônico com a Bíblia. Aquele que serve na porta é tão importante como aquele que está pregando a mensagem. Porque toda a base ministerial é base de serviço. Somos servos uns dos outros. Então esse contexto de eu ter a minha igreja precisa cair por terra, de ser mais importante. Então o pastor Greg falou sobre isso. Primeiro é entender, cara, será que eu realmente sou chamado para plantar a igreja? Porque uma coisa que nós sentimos muita saudade dos Estados Unidos, não é dos Estados Unidos, mas é da leveza mental que a gente tinha. Quando você planta uma igreja, cara, você tem um download de estresse mental que você não... espiritual. Quem aqui pode dizer, tá comigo aqui? Isso é uma carga que, cara, é muito, muito difícil. Então eu acho que ter alguém falando assim, cara, é assim. E alguém que é maior, que teu pastor, o teu líder, falando assim, cara, eu sinto que você tem chamado para isso. Não tenta ouvir essa voz sozinho. Não tenta ouvir essa voz sozinho. Eu tenho esse chamado, isso é muito perigoso. Então eu acho que a ARC faz isso. Ela filtra isso, olha. E aí ela te dá também uma visão minuciosa do que significa plantar a igreja, que é muito além de ter 5 pessoas, um alto-falante, um microfone e um salão para alugar. Além do chamado, é essa amplitude de visão, de detalhes do que significa plantar uma igreja com excelência, né? Fazer legal, fazer bem feito. Eu sou mulher, não sei se vocês, mas eu sou bem detalhista. Então eu gosto das coisas bem assim, vamos botar no papel. O que a ARC pode fazer por mim para realmente ajudar a gente a facilitar esse processo? E realmente eles dão, assim como eles te avaliam, eles veem se você tem essa capacidade de fazer esse grande trabalho que é o de liderar uma igreja no momento, eles te treinam. Eles pegam tudo que eles têm de experiência com as igrejas que deram certo e errado, e eles passam isso tudo, desde a parte financeira, como coordenar essas coisas, te instruir a ter uma pessoa específica para trabalhar nisso, que tenha capacidade para isso, porque isso não deve ser feito pela gente, entendeu? Até a parte emocional, psicológica. Então, assim, para mim, que queria mais fugir dessa responsabilidade, amo o ministério, mas mais vai que atua, Samuel, tipo isso. Para mim foi muito legal ver esse treinamento, que eu falei assim, caramba,
Dá para ser legal, dá para ser leve, dá para ter apoio, dá para ter suporte, eu consigo fazer isso. E tem sido assim, sensacional, tem sido leve. Todo domingo eu tenho prazer de estar ali, de estar com as pessoas e não vejo a hora de, enfim, ter mais muitos anos aí com a igreja. Então isso faz diferença, o treinamento que eles dão. Eu lembro que quando nós estávamos em Curitiba, você falou que uma das coisas que mais, assim, você ficou feliz, comenta isso aí. Pessoal, assim, ó, a Sabrina, minha esposa, a gente está casado há 17 anos, nós temos 2 filhos, e a Sabrina sempre foi a backstage ministerial, aquela pessoa que sempre, nunca gostou de palco, nunca gostou de estar aqui na frente. E uma das coisas assim que eu falo para os homens, é importante, plantação de igreja, vocês verificarem se o coração de vocês como casal está alinhado, é muito importante isso. Mas uma das coisas excepcionais que a gente viu nesse 1 ano em Botafogo, além de excelentes coisas assim, salvação, o pessoal engajando, foi o desenvolvimento e o pertencimento da minha esposa no ministério, não apenas servindo pessoas, mas assim, se desenvolvendo, sabe, crescendo. Cara, desde o momento que a gente começou esse desafio, a gente como casal melhorou, a gente como pastor, como ser humano, nós melhoramos, fomos desafiados, porque esse peso é um peso que nós podemos suportar, e ela tem sido talvez um dos melhores testemunhos aí de primeiro ano da Rise Church no Rio, a desenvoltura dela e o pertencimento. Que legal, me dá a tua opinião. Para mim foi um processo de transformação. A gente inicia esse processo em 2015, e a missão da ARC, no primeiro momento conosco, foi de que nós não poderíamos fazer algo sem capturar primeiro a cultura. Então a gente começa a viajar algumas vezes para as conferências da ARC. Eu encorajo, na medida possível, cada líder que está aqui hoje, se puder estar conosco na conferência da ARC nos Estados Unidos, vai colocar em prática, em coisas visuais e claras, de uma forma muito mais simples. E dentro desse processo de transformação dessa cultura, uma vez imerso nela, a gente começou a fazer esse trabalho dentro da nossa própria igreja. Hoje eu posso falar com muita tranquilidade a seriedade do processo da ARC. Em saber primeiramente do seu relacionamento familiar, da sua vida saudável espiritual, e se verdadeiramente você está com o foco correto, se a intenção pela qual você deseja implantar uma igreja é da forma correta. Então, assim, hoje posso dizer que sou extremamente privilegiado e honrado em fazer parte desse processo. Estive agora novamente no segundo treinamento, né? O primeiro treinamento em 2016 foi para a mudança interna da minha igreja, para levar a minha igreja local, juntamente com meu pai, para uma nova mentalidade ARC. E agora nessa última, agora em Parrish, no estado da Flórida, nós alinhamos e avançamos ainda mais para o processo. Agora estou no processo juntamente com a equipe do Canadá, da ARC Canadá, que nos dá o suporte, né, com a Ellen. E vamos seguindo. Eu estou muito confiante, crendo que Deus vai fazer algo poderoso nesse processo. Você tem data já para o lançamento da igreja? A nossa ideia, como a gente já havia tentado alinhar um pouco, seria um pouquinho antes da Páscoa de 2023, né, no período do primeiro semestre, né? Então a gente vai trabalhar bastante daqui para lá, né? Que bom. O Senhor vai nos dar força, coragem, determinação, direção, missão. Estamos orando por você e torcendo pelo teu sucesso. Em nome de Jesus. Pessoal, muito obrigado. A gente vai tomar, se eu não me engano, são 15 minutos de break, tá? Para a gente tomar um café, tomar uma água, você poder ir ao banheiro, tá bom? E a gente volta daqui a pouquinho.